Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 de março de 2016. E neste momento são 7 horas da manhã, mais 38 minutos. E vamos para a nossa aula número 2 da matemática do sexto ano. Neste momento a gente inicia o estudo dos números naturais. Só por curiosidade, estou dando essa aula para você a partir de Curitiba, numa manhã nublada, como quase sempre é aqui na nossa cidade. Tá? Então, os números governam nossas vidas. Eles governam nossas vidas. Nós vivemos governados pelos números, né? Os números governam nossas vidas. Quer ver? A hora que a gente acorda é dito pelos números. Onde devemos ir? Como devemos ir? Quando chegar lá? Tudo isso está nas nossas vidas na forma de números. A gente vive em números, a gente fala em números o dia todo. Por exemplo, o CEP da sua rua, o CEP é um número, CEP, o código de endereçamento postal, o número da sua casa, né? A população da sua cidade é dado em números, tá? Quantos balões você vai colocar na sala para um aniversário? Quantos botões tem uma camisa? Quantos você precisa comprar? A quantidade de alunos em uma sala de aula? Você quer ver um lugar onde os números estão muito presentes? Nas receitas. Se você ou sua mãe vai fazer um determinado alimento, um bolo, uma torta, você vai lá encontrar meio quilo de farinha, né? Você vai encontrar 2 ovos, uma xícara de óleo. Tudo isso vai estar lá na sua receita. Por exemplo, eu tenho uma receita tradicional aqui que eu faço na minha casa, quando os meus amigos vêm aqui, que é uma maionese de batata, em que eu cozinho 1 quilo de batata, a nossa batatinha, batata inglesa, já descascada e partida em cubos, né? 1 quilo de batata, uma xícara de óleo para ser acrescentada aos poucos, depois é que você coloca, mas isso aqui são só os ingredientes, uma xícara de óleo, 2 ovos, uma colher de chá de sal, 3 dentes de alho. Cozinhe as batatas. Coloque no liquidificador uma xícara de óleo, 2 ovos, uma colher de chá, 3 dentes de alho. Não coloque imediatamente a xícara de óleo, não. Reserva a xícara. Bata os 2 ovos, a colher de chá e os 3 dentes de alho. E vá acrescentando óleo aos poucos, tá? À medida que você for acrescentando óleo e batendo no liquidificador, depois de 1 minuto mais ou menos, ele começa a ficar denso, começa a tomar uma forma pastosa. Depois é só pegar isso aqui e jogar lá na batata. Tá vendo? Matemática. Números naturais estão entrando na nossa receita. Você encontra o uso dos números também em outros locais, como, por exemplo,
o telefone de serviços, né? O 190, né? Para chamar, salvo engano, os bombeiros, tá? Então você tem uma série de serviços que são acionados, tá? Por telefone. Ah, o número do telefone da sua casa, o número do telefone de seus amigos, os números estão em toda parte, tá certo? Por exemplo, quantos e quais são os estados físicos da água? Estados físicos da água. Os estados físicos da água são três. São três: sólido, líquido e gasoso. Tá aqui, ó, números presentes no seu dia a dia. Para escrever os números, para lidar com os números naturais, nós usamos um sistema de numeração, né? O nosso sistema de numeração é um sistema chamado indo-arábico. Indo-arábico. Pessoas muito dedicadas ao estudo da matemática, há mais de 1000 anos atrás, começaram na Índia e aperfeiçoaram na Arábia, os países árabes, o sistema que nós temos hoje de numeração, e que para escrevê-los nós utilizamos os símbolos. Quais são os símbolos do sistema de numeração? Você veja que estamos começando bem do iniciozinho, né? Os símbolos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 símbolos também chamados dígitos e mais conhecidos ainda por algarismos. São os nossos algarismos. Algarismos. Ok? Se você puder, descubra a história do zero. Ele foi o último deles a surgir, tá? Mais de 500 anos depois que se tinha todos os números, é que o zero veio. Salvo engano, uns 800 anos depois que você já tinha os números de 1 a 9, é que surgiu a necessidade de se criar um símbolo para o zero. Como o nosso sistema tem 10 algarismos, né, como são 10 algarismos, ó, de 0 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós dizemos que este é um sistema base 10. Base 10. Porque nós temos aí 10 algarismos. E esse sistema base 10 é que nos leva ao que nós chamamos hoje de conjunto dos números naturais. Naturais por quê? Examine os dedos da mão, né? Nós temos 5 dedos em cada mão, tá? Somando-se duas mãos, né? Somando-se as duas mãos, 1, 2, 3, 4, 5. Somando-se as duas mãos, você tem 10 dedos. E com esses 10 dedos, os homens, no início do uso da matemática, dos números, eles faziam mais facilmente as contas usando os dedos da mão. Eles usavam isso naturalmente. Daí a origem, números naturais. Eles estão no nosso corpo, os 10 dedos da mão. Isso facilita o trabalho, o fato de termos os 10 dedos, e às vezes até os dedos dos pés ajudavam nessa contagem. Termos esses números aqui, tá? 0, 1 até 9, esses algarismos, né? E juntando o conceito de números naturais, onde você tem de 0 a infinito,
né, surgiu um outro conceito que se chama reta numerada. Reta numerada. Colocou-se os números, percebeu-se que você podia, para determinadas situações, colocar os números em uma reta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. 1 milhão. E depois surgiu o conceito de infinito. Até infinito você tem a reta numerada. A reta numerada, ela trouxe para o nosso estudo um conceito de antecessor. Eu tenho essa falha de falar o T e escrever o D. Isso acontece muito. Imagina você fazendo uma carta para uma namorada, né? Antecessor e o conceito de sucessor. Antecessor é o número em que você está, menos 1. Por exemplo, qual é o antecessor de 7? É o 6. E o sucessor é o número em que você está, mais 1. Qual é o sucessor de 7? É o 8, ok? Então, esse conceito de antecessor e sucessor nos permitiu desenvolver diversos estudos dentro da matemática. E é uma porta aberta para muitos exercícios e a compreensão das operações, né? Operação de subtração, qual é o antecessor de 7? É 6, ok? Mas qual é o antecessor de 1? É 0. E o sucessor de 1 é 2. A coisa complicou no futuro quando? Qual o antecessor de 0? Né? Não se sabia, não existia nada atrás do 0. Quando no surgimento dos números naturais não havia aquele conceito de número negativo. E como é uma aula para o 6º ano, eu não vou avançar nisso aqui, tá? As crianças até do 6º ano sabem que existe o número menos 1, mas não é o momento da gente lidar com isso, tá ok? Falando ainda mais um pouco do nosso sistema de numeração, ele é um sistema multiplicativo. O nosso sistema de numeração é um sistema multiplicativo. E o que é que significa isso? Que nós podemos formar os números acima de 10 como uma soma de multiplicação. Por exemplo, o número 12 é igual a 1 vezes 10 mais 2. 1 vezes 10 mais 2. Estou antecipando algumas coisas. Estou falando de multiplicação. 1 vezes 10 dá 10, mais 2, 12. O número 17 é 1 vezes 10 mais 7. O número 48 é 4 vezes 10, que dá 40, mais 8, que dá 48. O número 327, 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7. 3 vezes 10, 300. 2 vezes 10, 20. E aqui o 7. 300 mais 20. 300 mais 20 mais 7. Não parece isso aqui, mas isso aqui é um 7. Pode acreditar. Então vamos
para você não abusar muito da sua fé, vamos tentar botar um 7 aqui, um cara de 7. 300 mais 20 mais 7 vai dar 327, né? 7, 2, somando isso aqui, uma operação de soma, 3. Tudo bem? Uma outra coisa muito importante no estudo dos números naturais, no estudo dos números como um todo, é considerar a existência da vírgula decimal. Por exemplo, o número 8, você pode escrever assim, 8 ou 8 com vírgula. Nas calculadoras, elas já vêm programadas para colocar essa vírgula. Você pode programá-la para ela ter essa vírgula. O número 74, você pode escrevê-lo como 74 ou colocar a vírgula 74, vírgula. Tudo bem. Você pode fazer isso, tá? Só quero falar para você da existência da vírgula que marca o final do número inteiro, e faz iniciar a parte decimal. Vou só antecipar para você. Por exemplo, 8,1. Esta é a parte inteira do número e esta é a parte decimal. Não precisa você entender, se você está chegando agora ao 6º ano, entender isso aqui ainda. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Não ainda nesta aula, mas certamente na 2ª ou 3ª aula para frente a gente vai estar falando disso aqui. Muito bem. Entendido isso aqui, eu quero voltar ao sistema multiplicativo. Você viu que o número 327 eu escrevi como sendo 3 vezes 100, 2 vezes 10 e o número 7, uma soma dessas multiplicações. Veja só, esse conceito, essa forma de escrever, nos leva a um conceito de valor posicional do número. Valor posicional. Um número ele pode assumir diferentes valores em função da posição que ele ocupa. Valor posicional do número. Do algarismo, vamos chamar assim, do algarismo. Para entender direitinho essa questão de valor posicional de um número, veja só, no número 23, o 3 ocupa uma posição de unidade, não é? Aqui ele é uma unidade, tá? Seriam 20 objetos mais 3 objetos, tá? Então aqui você teria o 3 na posição da unidade. Já no número 32, o 3 ocuparia a posição do 30, ó. 3 mais 2 unidades. O 3 está ocupando a posição do 30. Então ele aqui está na posição da dezena. Dezena, do 30. Ok? Então, 23, o 3 ocupa a posição da unidade. E o 32, o 3 ocupa a posição da dezena. Em um outro número, 1340... eu botei um ponto aqui que não vem. 1347. 1347. Ora, você pode escrever o 1347 assim. 1000 mais 300 mais 40 mais 7. Então, o 1 está na posição do 1000. Então, você diz que essa é a posição milhar. O 3 está na posição do 300. Então, esta é a posição da centena, de 100. 3 vezes 100. Esse é o nome que se dá à posição, né? Os algarismos das centenas. O 4 está na posição da dezena, que é o 40. E o 7 está na posição da unidade. Lidar com isto aqui
nos leva ao conceito, a um aprofundamento dos conceitos, tá? Um aprofundamento desses conceitos. Vamos estender um pouco mais isso. Vamos estudar o valor do 3 nestes números aqui, ó. 513.724. O 3 ocupa qual posição, né? O 3 ocupa, neste caso aqui, a posição unidade, dezena, centena, milhar. Então, o 3 está ocupando a posição de milhar. Ok? Ele representa aqui, o 3, ele representa, na verdade, o valor dele nessa posição é de 3.000. Ok? Ele representa 3.000. Neste outro número aqui, 817.349. Você tem aqui unidade, dezena, centena. O 3, neste número, ele ocupa a posição da centena, né? Centena, que é o 300, ok? Então, com isso aqui, você começa a gerar um entendimento, mas nos leva, e isso é a beleza da matemática, a um próximo passo. O valor posicional, né? O valor posicional de um número faz com que esse número, para efeitos de estudo, se divida em ordens e classes. Ordens e classes. As ordens é o número individualmente. Cada número vai ter uma ordem, já mostro isso. E as classes, de 3 em 3 números. Um número, uma ordem. 3 números juntos, uma classe. Vamos ver como é que são as ordens e as classes? Pois bem, ordens e classes de um número. Ordens e classes de um número. Daqui a pouco a gente vai vir com alguns exercícios e tudo isso vai ficando mais claro. Mas eu procuro sempre dando exemplos, né? Então veja só, vamos escrever isso aqui como se a gente fosse escrever um número. Deixe-me baixar mais, vou precisar de mais espaço. A gente fosse escrever um número aqui, ocupando essas casas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um número que ocupasse 10 casas, né? Um número natural que ocupasse 10 casas. Por exemplo, vamos ocupar algumas dessas casas com alguns números. Por exemplo, o número 94.785. Ele está aqui, ó, 94.785. As ordens é a forma como o número aparece, cada unidade aparece. Então, este aqui é um número, o 5 é o número de primeira ordem. Primeira ordem. O 2 é um algarismo que ocupa a segunda ordem. Terceira ordem. Quarta ordem. Quinta, sexta, sétima, oitava, nona ordem. E, finalmente, o número que aparecia aqui estará na 10ª ordem. Então, isto aqui são as ordens. Ordens, ok? Cada ordem dessa recebe um nome particular. O número de primeira ordem é o número das dezenas. Dezenas. O de segunda ordem, das centenas. Desculpe. O número de primeira ordem não é o número das dezenas. Eu já estava escrevendo um pensando no outro. Primeira ordem é o número das
Unidades. Unidades. Eu vou cortar aqui um pouco a palavra. Unidades. Aqui eu vou colocar só a letra, tá? Aqui, dezenas, centenas. Unidade de milhar. Ocupa a primeira posição do 1000, ó, 4.000, 94.000. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Ok? 94.000. Dezena de milhar. Esse número ocupa a posição 90.000. Quer ver? Vamos escrever esse número utilizando suas ordens. 94.785. Você vai ter ele, poderá escrever ele da seguinte forma. Eu vou passar aqui para baixo. Não, tá bom aqui. 90.000, o 9, a posição 90.000, né? O 4, posição 4.000. O 7, posição 700. O 8, posição 80. E o 5, posição das unidades. Então, dezena de milhar, 90.000. São 9 dezenas de milhar. 9 dezenas, que dá 90 de milhar. Dezena de milhar. Unidade de milhar, 4.000. 1 vezes 4, 1 vezes 4.000. 7 centenas, 700. 8 dezenas, né? E o número 5 ocupando as unidades. E por aqui vamos embora. Ó. Centena de milhar, ok? A próxima, na sétima ordem, começa os milhões. Então, unidade de milhão. Unidade de milhão na sétima ordem. São as unidades de milhão. Vamos parar um pouco aqui e escrever um número para isso, né? Ó, vamos lá. 6.843.300. Pronto. Este número aqui, tá? Colocamos um ponto aqui e um ponto aqui. Nós temos que este 6 ocupa a posição de 6 milhões. Ele está na unidade, ele está na sétima ordem, que é a ordem da unidade de milhão, e ele é chamado 6 milhões. O 8 está na sexta ordem, que é a das centenas de milhares, né? As centenas de milhares, sexta ordem. Então ele ocupa a posição 800.000. E daqui para frente nós já vimos, né? 4 está na quinta ordem, dezenas de milhar. Unidade de milhar está o 3. O segundo 3 está na centena de milhar. E na posição das dezenas da unidade, os algarismos 0. Agora, veja uma coisa aqui. Unidade, centena e dezena, eles vão nos dar uma classe, ok? Isso aqui vai ser uma classe. Esta daqui será a nossa primeira classe. Esses 3 primeiros nos dão a nossa primeira classe. E que nome recebe esta primeira classe? Primeira classe. Os próximos 3 recebem o nome de segunda classe. E por aí vai. Né? Vamos tirar isso daqui para facilitar nosso trabalho aqui em cima. Os outros 3 recebem o nome de... Os outros 3 que viessem aqui, né, junto com 6, terceira classe. Muito bem. Primeira classe é a classe das unidades. Classe dos milhares. Terceira classe, classe dos milhões. E por aí vai.
essa outra classe aqui, que seria formada a partir do 10º número, né, que seria a nossa quarta classe, seria a classe dos bilhões. E assim vai, bilhões, trilhões. O importante aqui é você perceber que a cada 3 algarismos você tem uma classe. A cada 3 ordens você tem uma classe, tá? Classe das unidades, mais 3 algarismos, classe dos milhares, mais 3, classe dos milhões e classe dos bilhões, assim por diante. Essa é a ideia que a gente tem de ordens e classes. Ordens: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí recomeça: unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Veja, centena de milhão, que é a classe em que ele se encontra, classe dos milhões. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, classe dos milhares. E aqui você teria unidade de bilhão. Começaria aqui dezena de bilhão, a outra ordem, a próxima ordem, centena de bilhão. E formaria uma nova classe aqui, a classe dos bilhões. Para a gente encerrar essa aula de hoje, que é a parte teórica, a próxima aula são exercícios sobre isso, eu quero deixar aqui um exercício. Por exemplo, este número aqui, ó, exercício. Este número, 72.3439 535. Indique a posição relativa do número 7, né? Qual é a posição relativa dele? Então, diga a ordem e a classe. A ordem. Primeira ordem, primeira, segunda, terceira ordem. Terceira ordem. Aqui, classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhares, classe dos milhões. Quando é milhões, basta você escrever MI. Para escrever milhares, você tem que botar o L. E aqui, classe dos bilhões. Então, o 7, este 7 aqui ocupa... Qual o valor posicional dele, né? A gente sabe que ele ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele ocupa a 11ª ordem. Como eu dividindo de 3 em 3, eu tenho as classes, classe das unidades, milhares, milhões e bilhões, e aqui, unidade de bilhão, o 2 vai ocupar a unidade de bilhão. E o 7 vai ocupar a dezena de bilhão. Então, o 7, neste daqui, o valor posicional dele é 70 bilhões. Né? Então, para responder isso aqui, 70 bilhões. E aí você pode ler o número. 72 bilhões, 3 milhões, 439.535. E o 7 tem um valor posicional de 70 bilhões. Ele está na posição de dezena de bilhões. Mais um exercício. Considere este número aqui, ó, 43.072 356 356. Ok. Qual o valor posicional do 7? Mais uma vez, qual o valor posicional do 7? É só fazer unidade, dezena, centena. Classe das unidades, classe das unidades. Ordem, unidade, dezena, centena. Aqui a ordem
e aqui a classe. De 3 em 3 você encontra a classe. Unidades, classe dos milhares, classe dos milhares, classe dos milhões. Ok? Unidade, dezena, centena. É só mudar, ó. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mudou para a classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão. O 7, este 7 aqui, está ocupando a posição da dezena de milhar. Então, este 7, na dezena de milhar, ele vai ocupar a posição 70 mil. 70 mil. Esta é a posição dele, posição 70 mil. Ok? Então, por enquanto, é só, ok? Não há porque a gente continuar, você já entendeu que o resumo da aula de hoje são os números naturais e escrever suas classes e ordens. Na próxima aula, a gente vai começar a pegar exercícios para este conhecimento e vamos adotar mais um passo, vamos tomar mais um passo que é escrever os números. Escrever. Como que se escreve isso aqui? Ó? 72 bilhões, 3 milhões, 439.535. Escrever a forma por extenso, né? Como se você fosse fazer um cheque neste valor aqui. Ó. Como é que você coloca? Por isso que é importante você saber a existência de ordens e de classes. Quando você tem esse conhecimento consolidado, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, só mudando a forma de falar essa unidade, dezena, centena, em função da classe a que ele pertence. Como essa é a classe das unidades, você diz apenas unidade, dezena, centena. Os próximos 3 algarismos formam a classe dos milhares. Aí você diz unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A classe seguinte se chama classe dos milhões. Aí você vai dizer unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. É isso aí, criançada, e os adultos também que estão assistindo essa aula. Próxima aula, um monte de exercícios. Um grande abraço. E se você gostou desse material, se cadastre, né, no meu canal do YouTube. Faça o seu cadastro no meu canal do YouTube, tá? Canal do YouTube. E qual a vantagem disso? Sempre que eu publicar uma aula, você vai ser o primeiro a saber da existência dela. Você e todos os outros que estão cadastrados no canal. E qual é o meu canal? Basta você entrar no YouTube e digitar Academia Nobre Silva. O Nobre Silva, tudo junto, tá ok? Academia Nobre Silva. Faça o seu cadastro lá e quando as aulas forem divulgadas, você será o primeiro a saber. Passe essa aula para os seus colegas de classe, para os seus professores, seus pais e mande a opinião de vocês, tanto no canal do YouTube quanto no meu blog. O meu blog é Academia Nobre Silva blogspot. É do Google, né? blogspot.com.br, tá? Esse é a página de blogs do Google, tá? Se você tem um e-mail do Gmail, fica muito fácil você acessar isso aqui, tá? Basta você entrar no seu Gmail e depois acessa o meu canal. Tudo bem, é isso aí. Academia Nobre Silva é o canal do YouTube e o blog, este aqui é o blog no Google. Blog no Google. Valeu!
Um abração, até a próxima aula. Tchau.